O consórcio imobiliário sempre foi uma forma barata de adquirir a casa própria. Será que continua assim? O número de participantes ativos de consórcios acabou crescendo mais de 50% nos últimos 10 anos. Mas essa opção, claro, requer planejamento financeiro de longo prazo. Quero entender melhor isso. Vou conversar agora com o presidente da ADEME Goiás, Felipe Melazzo, que está ao vivo com a gente aqui. Presidente, boa tarde ao senhor, está tudo bem? Boa tarde, Odevar, boa tarde a todos os ouvintes da PUC TV. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu perguntar para o senhor, esse crescimento aí, vale a pena hoje entrar num consórcio imobiliário? Odevar, a gente tem que entender que o consórcio imobiliário ele não tem taxa de juros, ele tem taxa de administração. Em que pese que essa taxa de administração tem aumentado aí nos últimos anos, né, saindo aí de uma casa de menos de 2 dígitos e passando para uma casa de mais de 2 dígitos, quanto hoje? Em torno de 18%, mas o consumidor ele consegue encontrar taxas mais atrativas, né? Mas o consórcio, você tem que ter um planejamento financeiro, como bem você colocou no início aí da apresentação. E por que esse planejamento financeiro? Porque é importante que o tomador do consórcio, quando ele vai adquirir um imóvel com consórcio, ele tem que imaginar que ele vai ter que ter o lance do consórcio. E o consórcio você tem 2 modalidades de lance. Ou o sorteio, e daí você conta com a sorte, ou você dá o lance. E você precisa estar capitalizado para poder contemplar essa carta de consórcio através do lance. Em média, esses lances têm sido em torno de 50%. Então, imaginemos que você vai adquirir um imóvel de R$500 mil, você teria que ter aí R$250 mil em tese, desse recurso próprio para poder dar o lance. Existe o lance embutido, mas aí você tem uma carta de crédito maior, uma parcela maior, que você pode utilizar o lance embutido também. Mas essa conta, quando o consumidor vai fazer essa aquisição, ele precisa sentar e fazer essa conta direitinho e botar isso no seu planejamento financeiro para poder ver se essa parcela com o lance embutido não vai consumir ali o seu orçamento mensal. Agora, presidente, se a pessoa não tiver essa reserva, o senhor falou que pode chegar até 50%, então não é negócio adquirir um consórcio, né? Se ele não tiver esse pensamento, ele vai ter alguns dissabores na jornada dele da aquisição desse imóvel, como, por exemplo, a não contemplação dessa carta de crédito, e aí ele não consegue fazer esse financiamento e não consegue fazer a aquisição. O consórcio, ele pega o dinheiro, é isso, não é? Na verdade, muitas vezes, quando é imobiliário, o próprio banco ou a administradora do consórcio repassa o valor diretamente para o vendedor. Sim. Né? E aí você faz lá na matrícula do imóvel a gravação da alienação fiduciária, né? Uma aquisição com alienação fiduciária, uma garantia real do imóvel para aquela dívida. Sim. Ao final da quitação do consórcio para a administradora ou para o banco, é que o adquirente passa a ser de fato dono do imóvel. Nesse período, ele tem expectativa de propriedade, né? Apesar de ele ter a posse, que só vai ser concretizada com a quitação. Tá, e se ele for, por exemplo, contemplado e depois ele parar de pagar as prestações? Nesse caso, vai ser exercido a alienação fiduciária pelo agente credor. O que é isso? Ele vai fazer o leilão administrativo do imóvel e o adquirente perde esse imóvel. E se ele, por exemplo, tiver um problema financeiro, ele já está com o imóvel lá, mas ele teve um problema financeiro, não teve condições de continuar pagando. Aquilo que ele pagou, ele recebe de volta? No leilão, sua pergunta é importante, no leilão vai ser apurado os débitos, se tiver saldo, será devolvido para ele. Tá. Agora, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de entrar no consórcio, quando a gente olha quem está fazendo o consórcio? Primeiramente, é o planejamento financeiro para ver se ele vai conseguir fazer a contemplação daquela carta de crédito com um lance de recurso próprio ou recurso próprio com lance embutido. Feita essa análise e entendendo que a parcela não vai impactar na sua renda mensal, para que ele consiga fazer o pagamento dessas parcelas ao longo do período, que é um período longo, uma jornada longa, né? Ok, ele
Mas eu falo em relação à empresa que está fazendo o consórcio. Qual a segurança que a gente tem que ter em relação a essa empresa? A empresa que está para que ele tenha vendendo segurança naquilo que ele está entrando. Não, primeira coisa, ele tem que ir Banco Central, né, ver se essa empresa está cadastrada perante o Banco Central, autorizada para poder fazer essa comercialização dessa carta ou desse grupo de consórcio. Presidente Fernando Melas, obrigado pelas dicas, pelas informações para a gente aqui. Uma boa tarde, bom feriado para o senhor. Eu que agradeço, Jolevar. Bom feriado para o senhor. Gostaria de desejar também um excelente Dia dos Trabalhadores para todos aqueles que trabalham, né, quer seja com carteira assinada ou não, e estão nos assistindo.